Salve, salve pessoal, bem-vindo a mais um Resenha Cast, como sempre com um convidado bastante especial e hoje não seria diferente. E também quem estará conosco nos dando o ar da sua graça é o jornalista esportivo e agora com a agência Gaudêncio Carvalho, Gaudêncio. Em especial quero dar primeiro as boas-vindas ao nosso amigo Hérisson Lindoso. Hérisson, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no Resenha Cast e eu espero que eu faça a contento do calibre desse programa. Obrigado. Gaudêncio Carvalho, trabalhamos juntos já há muitos anos falando de esporte, né? E esse projeto agora também que você está participando, eu fiquei feliz por ter me apresentado e a gente vai falar um pouco mais sobre a Remade. Seja bem-vindo, Gaudêncio. Obrigado, Tadeu. Sempre um prazer estar dividindo os microfones, enfim, as telas com você. A gente trabalhou já durante bastante tempo e muito bem trabalhado, por sinal, e hoje estar aqui contigo é um reflexo também do teu profissionalismo. Não à toa entrei em contato contigo, porque é um podcast que tem uma audiência bem criteriosa com os assuntos, bem qualificada, e isso é importantíssimo. Obrigado, Gaudêncio. Rede Maranhense de Diálogo sobre Droga, a Remade. Ô, Hérisson, você é o presidente. Explique pra gente o que é a Remade. A Rede Maranhense de Diálogo sobre Drogas, ela é uma instituição que tem por finalidade apoiar, né, e representar os direitos e as causas das instituições que atuam nos eixos da política sobre drogas, bem como também as pessoas que sofrem da dependência química e seus familiares. E, para além disto, promover a prevenção ao uso de substâncias que causam mal à saúde. Então, se você pensa em substâncias que causam mal à saúde, a gente está falando aqui desde o cigarro, do tabaco, do álcool, que eles são utilizados e que podem causar mal, mas também a maconha, o crack, a cocaína, e cada uma sendo tratada de modo específico e peculiar e também no modo individual, com a pessoa. Cada ser humano é um ser único e ele merece respeito, tanto ao que usa e quanto ao que abusa, né? Então a Remade, ela traça diálogos, fazendo o que estamos fazendo aqui agora, e dentro dos aspectos da sociedade, sobretudo a maranhense. Muito bem. Como foi para você ter esse desejo? Quem é o Hérisson? Como foi que o Hérisson se apaixonou por essa área, teve o coração quebrantado para essa área? Porque você é cristão também, né? Sim, sou cristão. E eu me apaixonei por esta área depois de me desapaixonar pela droga. Eu fui apaixonado pelo crack, fui apaixonado pelas drogas e essa paixão só me trouxe tortura, né? E depois de um tratamento que fiz, a gente deve falar mais um pouco sobre isso em seguida, mas depois desse tratamento eu fui me envolver mais com a política sobre drogas, conhecer, né, e me aprofundar, e aí descobri que a gente poderia juntar as forças aqui no Estado, e independente de credo, independente de identidade, de gênero, de partido político, de espaço da sociedade, podemos, lutar juntos contra esse grande malefício da sociedade que não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe etnia, não escolhe identidade religiosa, muito pelo contrário. Ela é avassaladora e fatal, a dependência química. É verdade. E o importante também, já que a gente tocou nesse assunto, não começou com interesse político ou algo assim, porque você vivenciou o lado das drogas. Você veio ser um ex-usuário. Com quantos anos você experimentou a primeira vez? A primeira vez que eu experimentei foi aos 6 anos de idade. Com 6 anos? Com 6 anos. E foi o álcool. Onde? Festinha em casa, na família. Então, nada anormal, né? Né, Gaudêncio? Tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes, né? Os tios, os pais tomando uma cervejinha e as crianças brincando em torno das mesas. O exemplo. Aí a gente vinha aquele líquido dourado, né? Atraente. Cor de refrigerante. Cor de refrigerante, cor de baré.
né? Sim, Cor de baré. Tomei baré. E na época era Serma, Sim. a velha Serma, né? Então, ali, a gente, observando os tomados, eles deixavam sempre nos copos um pouquinho. Então, a gente juntava os líquidos dos copos e se escondia para beber. Então, foi a primeira vez que eu tive experiência com isso. Mamãe me pegou, eu estava sorrindo que me acabava. Né? Então, quem bebe bastante tem ou chora demais. Sorriu só até aquele momento, depois que a mãe pegou. Aí já apanhou. Aí o show eu vi. Né? Então, aos 12 anos, a minha experiência foi com o cigarro. A gente estava passando na rua, morava na habitacional Turu, ali na Avenida 6, e passou uma pessoa, desceu do ônibus, ela foi passando na porta de casa, fumando um cigarro, ele fumou só até pela metade e jogou no chão. E eu vi aquela fumaça lá, eu curioso, fui lá, peguei e puxei, né? Eu fiquei geladinho, a planta do pé ficou geladinha, eu passando mal, aquela coisa. Uma experiência, Sim. né? De curiosidade de criança, né? De adolescente. Então, já aos 16 anos, eu tive a experiência com a maconha. E ela não foi uma boa experiência, eu tive problemas muito ruins, mas continuei usando. Porque, por outro lado, ela causava uma espécie de prazer que eu não tinha e me dava uma espécie de segurança diante dos problemas familiares que eu enfrentava. Te anestesiava da realidade ali. Me anestesiava da realidade. E a ideia que nós tínhamos naquela época era o seguinte: a gente ia para as festas de bairro, Sim. né? Então, 16 anos, né? Então, ali o que era? Nossa referência era o carinha do cabelo parafinado, o esporte, a bola no pé e a prancha na mão e uma gatinha do lado. Mas no dedo tinha um cigarro de maconha, na Praia do Olho d'Água, por exemplo. Então, era a nossa referência, os carinhas de 18, de 20 anos. Então se ele tem uma gatinha do lado dele, tem uma prancha no braço, então fuma uma maconha na manhã, eu vou fazer isso tudo, eu vou pegar uma prancha, eu vou fumar uma maconha e tal. Então, foi bem assim que eu vivenciei essa experiência. Em 1994, quando a Merla chegou em São Luís, eu fui um dos primeiros experimentadores. E em 2005, quando chegou o crack, eu também estive aí entre essa turma que experimentou pelas primeiras vezes aqui. A amizade, o ambiente influencia assim na... Eu lembro, você falou do cigarro com 6 anos, eu tinha mais ou menos essa idade, morava no interior e meu avô era fumante. Morreu devido ao excesso do uso do cigarro, efizema pulmonar. E eu tinha um comércio muito grande, eu me lembro que ele sentava, eu ficava assim entre as pernas dele, ele fumava e colocava na minha boca. Para mim também fumar, né? Mas eu agradeço muito a Deus, porque nunca me deu vontade de fumar. Mesmo de criança ali, eu não consegui... Eu fui incentivado a ser fumante. E pela misericórdia de Deus, eu não me tornei um fumante. Você vê o que eu falei ainda há pouco a respeito da identidade de cada um? Na mesma idade, tivemos experiências. Eu também não continuei bebendo, né? Mas aos 16, em experimentar novamente, eu acabei continuando, né? Então, é como se fosse mais ou menos uma alergia à dependência química. Tem gente que tem alergia à substância e tem outras que não. Então, você não apresentou. Louvado seja Deus, graças a Deus por isso mesmo. Mas outras pessoas já adquirem, apresentam a possibilidade, a peculiaridade, né, a capacidade de ter resistência à substância e usar cada vez mais. E é bem aí que é o processo, né? Então, graças a Deus que na tua vida, apesar de você ter tido essa experiência, você não continuou. E esses aspectos que você falou ainda há pouco sobre o ambiente é uma das fundamentações que propiciam a continuidade do uso. Não só o ambiente familiar, como o ambiente das amizades, do trabalho, mas o ambiente mental, o meu meio ambiente, a minha mente, o meu espaço ambiental de pensamento, de resiliência, de saúde mental. Afinal de contas,
janeiro, né? Janeiro Branco. Janeiro Branco. Interessante, estamos fazendo aqui um papo de resenha sobre saúde mental, que estamos falando aqui. Sim. Né? Então, que legal que o Resenha Cast está trazendo esse assunto durante o Janeiro Branco. Né? Então, é muito importante compreender que cada ser humano apresenta suas ou debilidades ou peculiaridades referentes ao abuso de alguma substância. Olha, essa situação do meio ambiente, né, interessante. Por exemplo, meu avô, parte de pai, ele foi fumante até próximo ali 8, 10 anos antes de falecer, que foi quando ele já tinha diabetes, já tinha muitos problemas de saúde relacionados ao álcool e ao cigarro, e aí ele realmente conseguiu parar. O seu filho, que é o meu tio, também foi parar agora coisa de 5 anos. O médico foi bem explícito ao falar assim, olha, ou você continua fumando como você fuma e sua vida tem fim daqui a pouquíssimos anos, ou você para e tem uma longevidade maior. E o meu pai, quando jovem, fumou também bastante cigarro, obviamente experimentou também a maconha. E essa questão da alergia que tu falou é uma coisa interessante, né? Enquanto jovem no ensino médio, aí eu comecei a experimentar cigarro. Experimentei cigarro. Só que de cara eu já identifiquei que não era uma coisa que pra mim. Porque teve em determinado momento, eu acho que passei, não sei, uns 6 meses que eu provando assim, e eu senti uma dor tão forte assim no meu peito, uma pontada. Aí eu falei assim, cara, eu vou morrer por conta de besteira. Eu sabia, né, o quanto fazia mal. Só que também a gente sabe que a gente está lidando com substâncias que são feitas para viciar. São feitas para, apesar dos maus que causam, fazerem você se sentir parcialmente ali inebriado, né? Anestésico ali, anestesiado na sociedade, numa festinha, qualquer coisa do tipo. Eu falei assim, cara, não deu pra mim. Então, minha experiência em 6 meses fez com que eu, com meus 17 anos de idade, soubesse que não é uma coisa que eu quero pra minha vida. E graças a Deus, na minha casa, ninguém fuma. A gente toma uma cervejinha, enfim, mas fumar, ninguém fuma. Meu pai deixou de fumar com 22 anos de idade, então foi o cara que, por já ter passado por isso também e não ter se identificado com isso, sempre foi um cara que em casa, olha, cerveja até vai, porque ele consome também, mas cigarro não é isso. E o interessante é que ele não foi de brigar, por exemplo, ele foi de orientar. E a gente foi seguindo essa orientação. E essa questão do meio social é interessante, que junta com essa situação da alergia ou não, né? Desde o meu ensino médio, no meu primeiro ano, eu já tinha contato com colegas da faculdade, da escola, que já utilizavam cocaína. E sempre ofereciam para todo mundo. E eu nunca experimentei cocaína na minha vida, mesmo tendo à disposição que se eu quisesse eu poderia ter feito. Mas eu nunca experimentei e nunca me arrependo disso na minha vida, nem hei de me arrepender. Mas assim, são pessoas que eu conheci no ensino médio, que hoje, boa parte, tem uma vida complicada, para dizer o mínimo, porque estão reféns dessas substâncias. Mas que desde o ensino médio, a disposição das substâncias maléficas, como as drogas, já estão à disposição de crianças. Então, eu sou um pré-adolescente, com 16, 17 anos, eu sou um pré-adolescente. O que eu entendo da vida? Nada. Mas se eu for na onda, se eu for seguir os amiguinhos, eu poderia estar numa outra situação completamente diferente da que eu tinha em mente para minha vida, do que os meus pais queriam para mim também na minha vida. Então, assim, o ambiente te ajuda bastante, tanto a repelir ou aceitar determinadas influências ou atitudes, né? Então, é uma reflexão, como a gente vem falando durante todo esse processo, que várias entrevistas que a gente vem da Remade, assim, a prevenção é o melhor combate ou a melhor barreira para qualquer tipo de situação. E apesar de isso na escola, a gente ter alguns casos que a diretoria ficava sabendo, de criança de ensino médio que chegava com cigarro, aí o professor tomava, aí chegava com uma cervejinha, o professor tomava, enfim. Mas não tinha na escola um processo de prevenção, um curso, um workshop, uma cadeira, uma aula sobre os malefícios de uma droga qualquer. Erison, você começou sendo usuário, se tornou usuário. Qual foi ali o fundo do poço do Erison, usuário, na época? Não sei se é o fundo. Se tem fundo. Porque são fundos. Isso. São fundos. Eu sempre tive uma orientação religiosa dentro da família. Minha mãe, ela era membro da igreja de São Francisco e Santa Clara, no Habitacional Turu, e nos colocou, eu e meus 2 irmãos, nos colocou sempre para participar das atividades da igreja. E tanto que eu fui o primeiro sacristão da igreja de São Francisco e Santa Clara. Mas essa vida religiosa, ela era um pouco diferente daquilo que era dentro de casa, porque o meu padrasto, para além de não ir à igreja, acompanhar a igreja, ele tinha
a dificuldade de relacionamento comigo. Ele não me aceitava como filho. Eu era filho de um outro relacionamento. E aí é a questão, como o pai dele tratou. Sim. Com o diálogo. Como é que tratava comigo? Com a exceção. Eu era ignorado dentro de casa. E ainda criança. Então, o fundo do poço ele começou exatamente bem aí. Porque tem gente que acha que o fundo do poço do cara é quando ele perdeu tudo, quando ele não está mais nada, quando ele está na rua, quando ele está preso, quando ele ficou demente. Não. O fundo do poço ele é muito subjetivo. E para mim, fazendo as análises e reflexões sobre esse processo de onde eu comecei, de onde eu saí, o fundo do poço foi a primeira vez que eu disse que eu desobedeci minha mãe. Não vai para o Gêmeos hoje. Né? Eu estudava no Colégio Batista. Eu ia sozinho de casa. Pegava o ônibus e ia para casa, para o colégio João Paulo. Então, do colégio para casa, eu desobedecia. Esse processo, tá, de reincidências em desobediência gera na criança, gera no adolescente uma resistência à possibilidade, ao entendimento de que ele pode continuar errando e que não vai dar nenhum problema para ele. Eu chamo isso de fundo do poço. Para além disso, sim, os processos de dependência que eu comecei a viver. Depois da Igreja Católica, minha mãe se tornou membro da Igreja Universal, a gente foi junto. Aí, na minha adolescência, eu continuei, fui morar no Rio de Janeiro um tempo com a minha tia. Quando eu voltei, eu nunca usei droga no Rio. Nunca. E olha que lá eu subia Morro do Turano, Morro do Macaco. Nunca usou no Rio? Não. Eu era membro da igreja mesmo. Então, eu lidava com traficante, com arma, com tudo, e evangelizando. Mas quando eu cheguei em São Luís, que eu me deparei com esse problema familiar, é que eu não tive espaço dentro de casa. Eu não tinha uma casa legal para viver. Então, eu fui viver na casa de colega. E era muito top viver num conjunto habitacional Turu. Né? Ainda agora a gente falou de pessoas que moravam lá na época, né? Que são até do esporte e tal. Então, a gente estava sempre um na casa do outro. Só que na minha casa não, porque minha mãe não aceitava meus amigos na minha casa. Então era muito mais fácil eu estar na casa dos outros. Na casa dos outros, os pais iam sair para trabalhar. Os filhos ficavam em casa. E faziam o quê? Vai comprar vinho, vai comprar cachaça, vai comprar cerveja, vai comprar maconha. Então era mais fácil isso. Então, meu fundo do poço ele começa nessas estruturas de relacionamentos, mas eles se agravam quando eu deixo de estudar, eu comecei a praticar crimes para poder usar drogas, eu deixei a igreja, eu larguei os compromissos da igreja, e olha que eu chegava a assumir compromissos na igreja, cargos, funções, atividades, eu abria campos de atividades na igreja. E paralelamente usava as drogas. Né? Eu tenho casos de experiências incríveis disso e que hoje eu atendo jovens, principalmente ministros de música da igreja, que estão fazendo a mesma coisa que eu fiz no passado. Eles estão tocando no culto, mas estão usando droga depois. Estão usando cocaína, estão saindo para balada. Isso é uma realidade. E que não pode ser encarado como uma sem-vergonhice do jovem, uma malandragem do jovem, porque ele não tem compromisso com Deus. Não, é uma doença. É uma doença progressiva e fatal. E que deve ser tratada com respeito e dignidade pelos pastores e pelos líderes. No último processo da minha vida, nos 3 últimos anos de minha vida, no abuso de drogas, foi quando eu cheguei a morar na rua. Isso, eu ia perguntar. Morou na rua 3 anos? Eu morei na rua 2 anos e 8 meses. Tá? E foi, de fato, esse foi o limiar do meu processo de abandono de mim mesmo. Onde eu deixei de acreditar que eu teria solução. Foi bom. Foi bom porque eu já dava trabalho demais para minha mãe. E o último dia que eu entrei na casa da minha mãe, eu morava com ela,
Foi quando eu furtei uma bicicleta de um amigo e vendi a bicicleta para usar drogas. E ele foi cobrar minha mãe e ela não aguentou mais. Pico de pressão, decepção, tormento, saúde mental totalmente fragilizada, no fundo mesmo. Quem estava no fundo do poço era ela. Eu não sabia o que era fundo de poço. Eu estava usando droga. Parentes sofrem, né? Mãe, principalmente. Mãe é mãe. É a chamada codependência, que é um transtorno, é um distúrbio. E foi a partir daí que eu entendi que eu não tinha mais jeito. Mas eu tive experiências importantíssimas na rua, morando na rua, vivendo na rua, dormindo em praça, dormindo no relento, né? Onde eu vi, sim, a mão de Deus. E esperei ou que ele me levasse ou que ele me conduzisse para esse caminho que hoje eu estou. E foi assim. Né? Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E na rua, como foi para o agir de Deus? Quem Deus usou para virar essa história? Minha mãe já tinha vários dias que vários meses que não tinha notícia sobre mim. Aí uma tia minha ligou para ela e disse: não, vamos atrás dele, sim. Vamos atrás dele. Foi quando as minhas duas tias, tia Gracinha e tia Edgé, buscaram mamãe em casa e foram até o centro histórico, procuraram por mim, disseram onde eu estava, né, foi falando, mostrando foto, dizendo meu nome e tal, e me encontraram na casa de Nenzinha, uma histórica moradora do centro, ali na Rua da Palma, na Rua 28, e eu estava lá dentro, eu estava até deitado, eu tinha passado a madrugada usando droga. Foi quando elas chegaram lá, bateram palma e mamãe gritou: Erison! Aí eu ouvi. Irreconhecível. Foi um momento assim que Deus falou comigo. A voz dela era a voz de Deus. Vem para fora. Vem aqui fora. E eu me lembrei de Lázaro. Lembrei dele também. Acabei de lembrar dele. Né? Dizendo, vem para fora. E eu vim. Eu me despedi de todo mundo que estava lá usando droga nesse dia. E todo mundo disse, vai com Deus. Cara, aproveita essa oportunidade. Os usuários, as usuárias que estavam lá. E nós fomos elas me levaram para o CRER, comunidade terapêutica que o Bispo Mário Porto abriu na época. E lá eu me entreguei para um processo sério, organizado de tratamento, como nunca antes. Que testemunho, viu, Bispo Mário Porto? Esse testemunho aqui é maravilhoso. Não, o Mário Porto ele já vem desde da Maranata, sim, né, encarando meus problemas e também minhas qualidades, né? Eu servi muito ali naquela igreja, na área da dança, da música, das atividades teatrais, né? Das qualidades que eu possuía. Mas eu dei muito trabalho com relação à questão das drogas. Então o Bispo Mário Porto ele já me acompanha nesse processo assim. E na comunidade terapêutica, CRER, né, eu tive as atenções, eu tive as orientações, mas eu tive um encontro com Deus como nunca tive antes, dentro da palavra. Né? Numa madrugada do dia 31 de setembro, há 12 anos atrás, eu abri o livro de Marcos capítulo 5, que fala sobre o Gadareno. O Gadareno, um cara que não tem identidade, não tem o nome dele, só diz que ele era um morador de Gadara. E que ele vivia por entre os sepulcros de dia e de noite se ferindo com pedras. E que várias vezes ele foi aprisionado, foi colocado em cadeias, mas nem as cadeias resistiram a ele, e ele quebrava as cadeias. Esse processo dessa leitura foi muito terapêutica e curativa para a minha vida. Quem era esse gadareno? Um cara sem identidade, um morador de rua. Morava entre os sepulcros. Quando vocês veem na televisão falando sobre Cracolândia, os jornalistas normalmente associam o usuário que está ali como zumbis. Sim. Então aquele ali é um cemitério de mortos-vivos?
Olha o que a Bíblia tem. Olha lá atrás, né, cara? E que muitas vezes ele era preso, ele era colocado em grilhões, mas ele quebrava ali. Ninguém conseguia detê-lo. E eu me lembrei do primeiro dia que eu desobedeci minha mãe. E o que é uma mãe segurando, um pai segurando a mão de um filho? Quando ele segura firme e o filho consegue arrebentar, tirar, é um grilhão. Isso aqui é uma cadeia. Mas é uma positiva, é algo do bem. Sim. Por várias vezes, esse gadareno arrebentou o processo de educação, de respeito, de autoridade. E Deus me levou a esse momento da minha vida e disse, foi bem aí. A tua vida começou a arrebentar desde a tua infância. Na desobediência. Na desobediência, que é um grilhão, que é uma amarra, sim, e é importante, sim, para a sociedade. E eu sempre defenderei a obediência como processo restaurativo, educativo, preventivo, terapêutico. Até que eu me entreguei para as drogas e que ninguém conseguia me segurar. Irreverente, irredutível, desobediente. Clamando pelos sepulcros de dia e de noite. Eu vivia pela rua clamando para as pessoas, me dá 50 centavos aqui, me dá R$1 aí e tal, para arrumar uma comida para mim. Eu estava mentindo, mas eu estava clamando. Eu clamava de dia e de noite. Quem me ouvia? Quem me queria? Mas Jesus disse, quem és tu? Qual o teu nome? E ele disse, Legião. Então quem era o Erison? Quem era essa identidade? Um cara que tinha um monte de personalidades, um monte de vontades e fazeres, mas que não tinha um regramento. A Bíblia diz que quando a população chegou naquela praia, encontraram o gadareno sentado, vestido em perfeito juízo. Olha a restauração. Sentado, porque ele era irreverente, ninguém segurava ele. Vestido, porque ele estava nu, ele não tinha identidade. E em perfeito juízo, porque ele era louco. Um cara louco. E era assim que eu era. Louco. Então, esse processo de cura que teve no meu interior me dá integridade, me deu integridade para eu me manter sereno, sóbrio, em perfeita harmonia comigo mesmo, em paz. E poder estar aqui agora no Resenha Cast com vocês dois, falando sobre saúde mental e dizendo para a população, é possível. É possível ter restauração. Você falou da Cracolândia, tem duas situações. Conversando com o irmão Solano Azulay. Solano, um abraço, meu querido. Deve estar assistindo. A igreja tem um projeto, eu vou até adiantar aqui, que algum determinado mês do ano, né, a Igreja Batista do Olho d'Água, o projeto de 10 irmãos ir para Cristolândia, vai visitar a Cracolândia e lá vai fazer um trabalho de um final de semana com essas pessoas. Né? Levar para tomar um banho, trocar de roupa, alimentá-las, falar da palavra do Senhor e tentar restaurar essa vida para Cristo. Então é um trabalho que a igreja, que quem não é cristão, que quando vê a alguém fazendo um projeto desse ou tocando um projeto desse, é de uma grandeza infinita, porque você recupera o ser humano, você coloca o ser humano no mercado de trabalho e o que é o troféu principal, você ganha essa vida para Cristo. Né? Você consegue tirar uma alma perdida que estava no inferno, estava às portas do inferno, e ganha para Cristo. E daí, dessa sua experiência que você está relatando para a gente, surgiu a Remade? Teve o primeiro encontro que você criou com o bispo, com o Cabo Santos. Com o bispo Mário Porto, Técio Saraiva e Ricardo Seidel, de Imperatriz. Certo. Né? Nós 4 começamos a conversar sobre isso. E o Mário Porto sempre foi uma referência para a gente de resiliência. Sim. E de indesistibilidade. É uma palavra que ele gosta muito de falar. Né? Indestrutível também. Isso. Então, eles foram muito importantes para que eu firmasse o conceito da coisa. Sim. E também o juiz Fernando Mendonça, da 2ª Vara de Execuções Penais, ele foi uma pessoa também fundamental para nos orientar tecnicamente como organizar esse processo. Então, a Remade, ela nasce da necessidade de termos políticas públicas assertivas no estado do Maranhão que fortaleça não só
as instituições, mas como também o formato da política de atendimento. Entendeu? Então, assim nasce a Remade. E hoje a Remade está se tornando, a nível nacional, né? Você faz parte do Conselho Nacional de... Isso, exatamente. Eu estou presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, representando a Remade. Sim. E eu fui eleito membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas pelos presidentes dos conselhos estaduais, ocupando o assento de presidente da Remade. Então é a Remade que está lá também. Sim, sem Então a dúvida. Remade hoje está numa categoria de representatividade nacional, representando o Maranhão. Um ex-morador de rua, um gadareno. É isso que eu sou. Limpo. Limpo, vestido, em perfeito juízo. E quem me vestiu? Jesus. Quem ele usou? A igreja. Então, esse é o conceito que a gente precisa compreender. Agora, eu quero citar um assunto interessante que quem me vestiu, quando eu estava na rua, toda noite apareciam grupos de pessoas levando comida. Sim. Sempre tinha uma fila, e a gente entrava nessa fila e no final tinha uma sopa, no final tinha um prato, tinha alguma coisa. E não eram só evangélicos. Eu fui alimentado durante muitas vezes por grupos espíritas, por grupos de umbanda, por grupos católicos. Então, o que o Herisson é hoje é resultado de um entendimento de que nós devemos fazer a nossa parte, mas respeitar a necessidade da unidade. Eu não estou falando aqui de ecumenismo, eu estou falando aqui de humanidade. Todos somos humanos. Para onde vamos depois daqui é a nossa identidade que vai dizer, nosso pensamento identitário. Eu, na qualidade de cristão evangélico, entendo de que irei para o céu, Sim. de que sou salvo em Cristo Jesus, que o Espírito Santo habita em mim, e ponto. Meu outro próximo, e Jesus fala isso na parábola do bom samaritano, o meu outro próximo faz tanto bem quanto eu faço a alguém ou mal, né? E eu devo respeitá-lo no seu ambiente de crença e de pensamento. E isso trouxe para mim uma saúde mental maravilhosa e que eu gosto sempre de falar. E é por isso que o Prêmio Remade, ele na categoria espiritualidade, ele reúne identidades religiosas e identidades de espiritualidade diversas para chamar a atenção de que o fazer o bem não é uma questão da igreja, mas é uma questão da responsabilidade. Vai além disso. Falar de salvação, falar do seu Deus, né, respeitando o Deus do outro, não é isso que a política de drogas ou que a Remade ela traça. O que nós traçamos no contexto é de ver o dependente que precisa de ajuda. E se esse dependente ele não tem religião, ele deve ser respeitado. Se ele é evangélico, ele deve ser respeitado. Se ele é católico, ele deve ser respeitado. Então, o processo de identidade religiosa viria após o tratamento da dependência química. E isso tem dado resultado. Porque a gente tem tratado sobre a tolerância. Porque neste mundo que estamos vivendo hoje, os maus exemplos de intolerância têm feito com que as pessoas se afastem demais. E esses buracos na sociedade têm causado a investida da criminalidade. A criança tem deixado de ir para o esporte, Gaudêncio. Ela tem deixado de estar com os pais. E quem sabe se os líderes religiosos e eclesiásticos se relacionem mais, isso com o respeito, né? E com a questão social, quem sabe isso melhorasse. Sem dúvida. O usuário, a droga, é uma questão de saúde pública. Correto? Sim, o usuário sim. O usuário. Mas a gente falando assim do lado da igreja, porque a igreja ela tem essa missão, né, de resgatar e de pregar o evangelho. Isso. Né? Além da saúde que nós entendemos, né, do vício,
também tem a questão espiritual. Tem Sim. a questão demoníaca, que usa, que faz, que prende essa pessoa. E só há poder no nome de Jesus para restaurar. Você prega, você fala de Deus, também você ajuda. E era só essa observação. E a Remade, junto aos órgãos públicos. Tá. Continuando com a tua ressalva, no meu espaço de orientação espiritual, eu tenho todo o direito e o poder para tratar sobre este assunto. Quando falamos de poder público e de espaços da sociedade, é isso que a gente tem tentado sempre levar. É o respeito à identidade do outro. Esse é que é o nosso grande desafio. Quem me curou foi o Senhor Jesus. Se o outro quiser respeitar ou entender, é um problema dele. Se ele quiser acreditar. Se ele quiser acreditar, exatamente. Diga, mostre-me tua fé sem obras, que através das minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Foi Paulo quem disse isso. Ipsilíderes. Então, nós temos o nosso compromisso de levar a palavra do Senhor. Mas nos espaços da sociedade, precisamos respeitar as identidades de pensamentos e colocações do outro. E isso vai fazer a diferença. Pregar o evangelho é viver. E na política pública, então, a Remade, ela busca fazer com que a mesa de diálogo ela cause uma identidade de respeito e de limite também. De limite. Sim. Eu estive visitando a mãe Cabeca da Casa Fantiachante e fiquei bastante triste com o relato dela sobre os meus irmãos evangélicos que foram lá para frente fazer o ato que eles fizeram. E os 2 pastores que estavam lá na porta foram alimentados por ela na infância. Eles são moradores do bairro. Poxa, então ela se sentiu muito contrariada e triste em saber que eles fizeram um ato, como eles fizeram um ato, sabendo que no passado, na infância deles, quem dava comida para eles era ela. E eu pedi perdão a ela, na qualidade de evangélico. Nos perdoe. Eu estou aqui para lhe pedir perdão. E foi um momento muito importante. Eu estava ali como presidente do Conselho Estadual, fazendo mapeamento da política de drogas, né? Mas chegou esse momento de eu entender. Eu entendi. Esse mapeamento que você faz é para saber quais instituições, é um levantamento de saber quantas pessoas estão em tratamento, quantas pessoas já conseguiram se livrar desse vício. Olha, esse levantamento, bem que você está falando, é uma proposta que nós vamos levar, inclusive, para a FAPEMA, para auxiliar na pesquisa. Mas o levantamento que eu fiz foi de saber quais instituições atuam no tratamento, no acolhimento e na prevenção às drogas e qual é o modelo delas. E no caso das matrizes africanas, elas têm um método delas. Elas usam ervas, usam chás, usam banhos. Qual é o método da igreja evangélica? É a oração, é o cuidado, é o acolhimento, né? É a palavra. Então, essa foi a busca, né? No contexto da pesquisa, a gente ainda está muito longe de chegar a um levantamento, e por isso a gente precisa da ajuda da igreja. Porque, na verdade, a igreja católica e evangélica, e sobretudo a evangélica, que praticamente todas fazem, elas têm um resultado exitoso muito grande de pessoas que estão abstêmias ou do álcool, ou do cigarro, ou do barbitúrico, do remédio controlado, da cocaína, do crack, da maconha, durante um longo período. Mas a gente não sabe mensurar ainda. Isso, que é importante, né? Por isso, a IBOA, a Comunidade Vida, a Convenção das Igrejas da Assembleia de Deus do Maranhão, a Igreja Shalom do Quatraque estão sendo premiadas com o Prêmio Remade, porque elas mandaram relatório. Elas estão apresentando isso que você acabou de perguntar. O que vocês fizeram? O que vocês fazem para a sociedade? Não, mas aquilo que a mão direita deu, a esquerda não mostra e tal. Não é esse o contexto. Sim. O contexto são das organizações sociais. Uma igreja hoje no Brasil, ela é uma organização social. E toda organização social precisa prestar relatório. E essa premiação?
É dividida por categoria? Como funciona a premiação da Remade? Como é que nasceu a história do prêmio? Ela nasceu exatamente por isso. Rapaz, quem é que faz no Maranhão? Quem é que faz alguma coisa, Bispo Mário Porto? Eu acredito que o Bispo Mário Porto, em todas as categorias, todos os anos ele tá dentro. Então, não, a gente não sabe, então vamos embora procurar saber. Bora descobrir. Aí instalou a ideia. Bora fazer um prêmio. Vamos fazer um prêmio que a gente vai descobrindo quem é que está fazendo as coisas acontecerem no Maranhão. Então, a partir daí, o prêmio começou a existir. Premiando pessoas e instituições da sociedade civil e do poder público. E empresas privadas também. Então, o prêmio ele possui 10 categorias principais e 3 categorias especiais. Dentre elas, a categoria In Memoriam. Ela premia pessoas que entre 2019 e 2023 faleceram, decorrentes ou do Covid, né? Mas, por exemplo, o pastor José Luiz, da Igreja Batista Nacional do Bequimão, um grande apoiador da Remade. O pastor José Luiz chegou a financiar minhas viagens para Brasília, para lutar em busca de conhecer a política de drogas em nível nacional. Ele foi um grande financiador. Então, ele faleceu, está sendo premiado nessa categoria. Se alguém tem algum conhecido, se alguém ligar para a Remade ou entrar em contato com vocês, tem uma pessoa que eu quero levar essa pessoa para tratamento, ou a própria pessoa, a Remade, ela orienta, ela tem aonde mandar a pessoa? O processo vai para as portas. A gente encaminha para as portas. Qual é a primeira porta que deve ser encaminhada? É a porta do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, porque ali ele tem acesso gratuito aos exames. Nós somos seres tricotômicos, não é isso? Nós aprendemos isso. Nós somos uma casca que a gente chama de corpo, né? Uma mente que a gente chama de alma e o nosso espírito. Sim. E eles 3 são abalados, de algum modo, pela dependência química. Então, quando a gente encaminha para o CAPS, a gente tem acesso à questão da alma e do corpo, aos exames e os atendimentos psicológico, psiquiátrico e os laboratoriais. Sangue, fezes, urina, tuberculose, sífilis. Saber como é que está o corpo da pessoa. Né? Tanto tempo usando substância, como é que está o pulmão dela? Está na rua. Né? Eu adquiri uma doença autoimune por estar na rua. Né? Espondilite anquilosante. Então ela foi potencializada. Se já existia em mim na minha infância, eu não sabia. Mas adquiri. Outra foi a potencialização da rinite. Toda hora eu estou com a mão aqui no nariz, porque ela foi potencializada pelo uso de drogas. Entendeu? E isso eu estou falando baseado em exames, viu? Tá. Não, são exames né, que eu fui fazendo. Eu tenho todo o prontuário dos meus atendimentos do CAPS Álcool e Drogas, Dr. Marcelo Soares Costa. Ele entregou a mim. Eu tenho honra em poder dizer isso. Então, o CAPS é a primeira porta. Nós temos as atenções da espiritualidade. A Remade possui contatos extremamente de intimidade com igrejas. Então, se a gente identifica que o processo dele está muito mais ligado a uma questão espiritual, e se essa pessoa também ela tem a ramificação relacionada ao evangelismo, ao evangélico, a gente faz um encaminhamento direto. Só que essas igrejas que a gente faz o contato, eles também já têm o entendimento de que essa pessoa precisa de cuidados médicos. Sim. De cuidados médicos. Nós temos os grupos de mútua ajuda, por exemplo, o apóstolo Cláudio Mesquita, da igreja ali que faz a Igreja da Meia-Noite, lá na Forquilha. Ele tem grupos de mútua ajuda. Nós temos os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, são espaços de atenção de pessoas usuárias também. E os atores da redução de danos. Né? A pessoa não quer parar de usar, ela quer saber como usar. É um direito. É um direito que assiste a qualquer cidadão. Você quer aprender a usar cigarro? Tudo bem, a gente encaminha para um redutor de danos. Mas a porta vai estar sempre aberta. Se ele perceber que não dá certo para ele a redução de danos, então ele retorna e diz, não, olha, não deu certo. Eu estou ficando mal. Pior. Ah, tá, então vamos lá. Vamos ver outro espaço para você? Vamos ver um outro mecanismo para você? A questão é sempre ter a porta aberta para que ele encontre uma qualidade de vida.
qualidade de vida, sem imposição. Sem imposição. Vocês têm entendendo o que você me falou, mas precisa de patrocínio, vocês precisam de ajuda? Demais. Demais. E então eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Social, na pessoa do deputado federal Josivaldo JP, quem destinou para a emenda, para a Remade, uma emenda parlamentar. E essa emenda veio pelo Ministério do Desenvolvimento Social e nós estamos agora adquirindo equipamentos e instrumentos para a produção de um espaço de atendimento de dependentes químicos e suas famílias. Nesse espaço, que é o Espaço Reintegra, será chamado Espaço Reintegra, lá eles terão atenção em pilates. Sim. Tá? É uma atividade, um exercício físico especializado, que conta com profissionais especializados para questão física. Né? Veja você, eu tive hérnia de disco. E, cara, eu adquiri isso principalmente porque não só a má postura, o sobrepeso, mas a forma como eu lidava com as atividades físicas. Quando você está em tratamento, a ideia não é você fazer musculação. A ideia é você cuidar da qualidade do seu corpo. Então, a gente teve essa ideia e está dando certo. Já fizemos a aquisição, a compra dos equipamentos. Também compramos materiais de escritório e também vamos montar uma sala de podcast para aula. Aula para jovens em tratamento da dependência química que queiram iniciar esse caminho digital, de ser influenciador, de trabalhar com câmera. Então, nós estamos comprando câmeras, estamos comprando estrutura para montar uma sala de fotovideografia, de dar aulas para isso. Também adquirimos 10 notebooks. Vamos dar aulas relacionadas à inserção digital e aulas mais técnicas também do mundo da computação. Teremos também aulas de capelania, grupos de muita ajuda, atendimentos com concursos profissionalizantes. Isso. Vamos em busca de parcerias com o Senac, Sebrae, Senai, entendeu? Muito bom. E esse é o apoio. Eros, antes, finalizando, conta pra gente onde vai ser a premiação, qual dia será, como é que está a programação para a entrega dos prêmios. Quem pode ir, se está aberto à população ou só os convidados, como é que vai funcionar? Tá, o prêmio vai acontecer no dia 7 de fevereiro no Teatro Arthur Azevedo. Teatro Arthur Azevedo. No Teatro Arthur Azevedo. Os ingressos podem ser adquiridos na bio do nosso Instagram, Remade MA. Remade com 2D. Remade com 2D mudo. Remade MA, acho que vai botar nos caracteres, né? Sim. Bota aí nos créditos ali. Remade MA, você entra e pode comprar. Agora está acabando, né? Os ingressos para o Prêmio Remade. Mas qualquer pessoa pode assistir, sim, pode prestigiar. Será um evento de cunho sociocultural. É a maior premiação social do Estado do Maranhão. Todo o relatório será enviado para a ONU e nós estamos aí com uma expectativa de que seja um dos únicos eventos desse tipo de categoria no mundo. Esse relatório que vai ser enviado para as Nações Unidas não é só o relatório da Remade, mas é o relatório das empresas, das igrejas que foram premiadas, que vão mandar para vocês e vocês encaminham para a ONU. Exatamente. A intenção é exatamente essa, de que ela mensure. Nós vamos requerer que a ONU mensure. Porque o que eles vão entender desse prêmio, dessa reunião, de todo esse colegiado, dessa busca que nós estamos fazendo no Estado do Maranhão para ter a visibilidade necessária e devida dessa política pública. Não é polêmico não que eu vou falar, mas a gente até conversou sobre isso, eu gostei da resposta. Cuidar das drogas. Eu vou te falar porque eu te fiz essa pergunta. Dá voto? Eita! Você me fez. Entendeu? Uma das respostas que eu tive, na verdade, foi da maioria dos políticos que eu já me relacionei nesse assunto, né? E são poucos aqueles que a gente faz referência, né? E com devida referência, a maioria diz que
não investe na questão das drogas porque não dá voto. Então, quando a gente fala de voto, e nós que somos de tendência conservadora, cristã, do apoio à família, 100%. Né, nós entendemos que o voto ele não tem preço, ele tem valor. E se a gente fala de valor, a gente está falando de família. Se a gente fala de família, a gente aprende na família que os princípios são inegociáveis. Então, o voto, ele precisa ser inegociável. Eu não sei se desde o começo foi assim. Eu acho que foi. Desde o começo deve ter sido assim. O coronelismo, né? A compra de voto, né? O desejo de poder a qualquer custo. Sim. Mas sempre teve alguém que brigou contra isso. E estamos nós aqui para isso. Para dizer que, se você cuida de uma família ou de uma política pública que vai cuidar de uma pessoa que é tão querida pela família, mas que se tornou um drogado, se tornou um morador de rua, e que a coisa que a família mais queria era ter ele de volta, e que você, político, por meio de uma lei, por meio de um processo, de um projeto, você conseguiu resgatar esse ente querido para casa, não é digno de voto? 100%. É por isso que nós estamos lutando para que, além de tudo que a gente está fazendo, para que a sociedade vote em candidatos e candidatas que, de fato, mensurem, falem, dialoguem sobre o assunto das drogas na comunidade. Tem medo do traficante? Por que ter medo do traficante? Se o traficante é digno de oração, se o traficante é digno e merecedor da salvação tanto quanto eu, por que eu vou ter medo de um traficante? Por que eu vou ter medo de um traficante? Porque eu posso levar a ele a palavra do evangelho e uma saudação, tanto quanto eu posso levar a qualquer outro político. Ou a gente muda com essa história, porque, não, eu não vou tocar na questão das drogas porque tem o traficante lá que não sei o quê. Ofereça políticas públicas para ele. Ofereça melhoria na qualidade do atendimento do filho dele, que é uma criança. Se o político tem medo do traficante, tem alguma coisa errada além do medo. Exato. Eu acho que não é nem um medo. Mas a gente não vai entrar, né? Não, Ele falou que não queria ser polêmico. Ele começou. Mas Eu tava com saudade das polêmicas que a gente usava lá na TV. 2024, né? Já bate a porta, mais uma eleição municipal. Aí já a gente vai começar a ver vários políticos que só aparecem de 4 em 4 anos com aquele mesmo discurso superficial que ainda assim convence as pessoas e continuam no ciclo infinito do poder, né? Que uma vez que tu tá lá, tu não quer mais sair, e aí usa dos diversos meios que tu pode utilizar, enfim, das falácias políticas por aí da vida. Aí já a gente vai começar a ver as pessoas, independente do caminho ideológico, esquerda, direita ou centro, falando sobre a educação, sobre a infraestrutura, sobre a saúde, sobre pouquíssimas pessoas falando do trabalho, sobre a política, sobre drogas, mas que, de fato, por exemplo, o Edson é um cara que tem essa expertise para falar quem realmente atua e trabalha nessa área de política sobre drogas e não só usa como discurso no ano político, né? E sabe da realidade porque já veio de lá, né? Da dura realidade. E de forma justa irei cobrar. Quero lembrar que em 2016, acho que foi 2016 ou foi 2018, eu levei uma proposta ao Jornal Imparcial e apresentamos, a Remade apresentou ao TRE uma proposta, um projeto de fazer uma audição com candidatos a deputados estadual e federal no Maranhão. Eu não vou citar o nome dos deputados aqui. Eu não tenho dinheiro para pagar o processo. Não, é positivo. Eu queria falar de positivo. Não, é porque, bora esperar um pouquinho mais. Mas apenas 2 candidatos a deputado estadual e 2 candidatos a deputado federal foram para o auditório da TV, do Jornal Imparcial. Só 2. Botar a cara a tapa, falar, discutir, apresentar proposta. E a gente mandou o convite para todos os partidos do estado do Maranhão na época. Está nos anais da história, está lá no Facebook. Não sei se está no Instagram, se na época. Tem Instagram. Está no Instagram, está no relatório, está um documento assinado pelo presidente do TRE aprovando, autorizando a proposta. E esse ano a gente quer fazer de novo.
Aí isso é importante. É. Tem eleições. É ano de eleições, entendeu? Então, quem trouxer uma proposta séria, acordada, correta, possível, viável. Porque né? proposta impossível é só o que tem em ano eleitoral, né? Exatamente, é fazer metrô. Sim. Fazer metrô do Jaracati pro... Não. Quebra para fazer, quebra para desfazer. Exatamente, 1000 vezes o Araçagi. Não, a gente quantas pessoas morreram ali por causa disso? Pois é, então assim, quando você fala de políticas sobre drogas, você fala da infraestrutura à saúde. Aproveitando esse ensejo, uma coisa que eu já aprendi nesse pouco tempo com o Edson, que quando a gente ouve alguém falar do combate às drogas, tá no caminho errado, né? Porque o combate a gente está falando sobre política, sobre polícia, né? Sobre sistema de segurança. E o projeto da Remade não é combate às drogas, é completamente diferente, né? O diálogo sobre, para poder encontrar esses caminhos viáveis e possíveis. E aí o político vem com, proposta de combate às drogas. Ele vai criar um novo sistema de segurança, vai virar policial, ele vai virar o quê? Fiscal. É um trabalho preventivo também, né? Porque assim, o termo combate é muito diferente do que o que realmente tem que ser usado, sabe? Porque como a gente discutiu e concordou que o problema é de saúde, que o problema também é de espiritualidade. Então, assim, o combate é algo que até foge desse âmbito, porque é outra esfera. Né? É outra esfera. E a gente tem que cobrar a justiça. É a justiça. Os poderes da justiça, do judiciário. Não político. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, para que eles ativem botões também, que é muito importante. Que fique bem claro também que a Remade aqui não como é que eu posso usar a palavra? O usuário foi pego ali com tantas gramas, então ele pode ser preso, ele não pode ser preso. Lembra que teve essa discussão? Não. Continua a discussão. É tratar o usuário, é livrar ele do uso das drogas. Você coloca ele numa vala comum. Né? Você pega o rapaz, ele foi pego com uma uma trouxinha de cocaína na rua. Tá, ele é usuário. Mas qual é a história dele? Foi pego, foi para a delegacia. Tá certo. Sim. O policial não sabe o que fazer, a base do policial é a delegacia. Leva para a delegacia. Lá o delegado vai estudar o caso. Não, queridão, você é usuário, né? Então vamos lá, eu vou te indicar, amanhã tu tá no CAPS. Entendeu? Não, entendi. Porque o trabalho da polícia é o trabalho da polícia, ele tem que ser feito. Sim. E a Lei 11.343, ela estabelece isso. Agora, o judiciário, o delegado, eles que precisam tomar outras medidas e providências quanto a isso. Porque o que temos hoje também é uma penitenciária inchada de jovens que foram pegos com determinadas quantidades de droga e que se profissionalizaram a ser criminosos lá dentro. Que isso? A gente precisa mudar esse cenário. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas que usam drogas, elas sejam taxadas, colocadas, consideradas, qualificadas como pessoas que precisam de uma atenção especial. O criminoso que se utiliza da droga, do tráfico, ele tem é esse que é o combate. É outro tratamento. É um outro tratamento. Então tem que se dissociar uma coisa da outra. Para começo de conversa, no Brasil, é uma linha muito tênue ao olhar do judiciário e das forças policiais do que é traficante e usuário. E eu acho que começa um erro daí, quando tu não consegue objetivamente definir quem é quem, colocar num quadrado para poder agir e atuar. Porque se tu é traficante, é problema com a polícia, te resolve com o judiciário, e aí se tu sofrer disso, enfim, de saúde é outra situação. Mas se tu é só um usuário, se não cometer o crime, o teu tratamento é outro, o teu segmento de uso é outro. São as portas que a Remade tem e disponibiliza para quem quer ajuda. A ajuda no conceito mental, espiritual, físico, enfim. E aí tem que saber separar essas coisas, porque no Brasil é difícil separar isso. Isso. Então, nós precisamos forçar o sistema judiciário a tomar as decisões que são cabíveis a ela. O próprio Alexandre de Moraes disse que o problema está na polícia judiciária. Está após o enquadramento do policial. Entendeu? Hoje, inclusive, nós temos cursos que a SENAD, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, estão oferecendo a policiais para saber como tratar humanamente, com maior respeitabilidade o usuário quando é pego na rua.
entendeu? E isso precisa de fato ser feito. Afinal de contas, se eu fosse um pastor, um padre, um sacerdote fazendo uma ação social, se um cara que é usuário, quando ele chega perto de mim, o que eu vou oferecer para ele? Uma comida, né? Uma oração. O policial, ele não vai... Por que ele vai oferecer a bala e o castete? Ele é um servidor público. Ele também sabe tratar a comunidade. Então, é o olhar, é a capacitação, é a qualificação para que esse servidor público da justiça, da polícia, tenha um olhar mais atencioso e específico, qualificado para a atenção ao usuário de drogas. Muito bom. Erison, meu amigo, finalizando, que Deus te abençoe. Conte conosco, conte com o professor Tadeu Nunes, conte com o nosso Resenha Cast para mais divulgação. Nós vamos visitá-los. Pode nos chamar para todas as ações que achar pertinente, nos convidar, estaremos presentes, e que o Senhor possa te ajudar nessa árdua missão, que é ajudar o próximo ser humano, né? Que é ter um olhar de ternura, um olhar bondoso, e tirar essas pessoas que vivem no mundo das drogas, que vivem na rua, que só sabe quem já viveu, né? E eu quero te parabenizar por esse trabalho. Que Deus te abençoe. Obrigado, professor Tadeu. Parabéns também aos seus trabalhos que o senhor desenvolve, né? Tanto na comunicação quanto com a escolinha, né? Sim. E que a gente possa estar continuando aí daqui para frente, viver um 2024 com muitas surpresas. Amém. Meu amigo Galdense, parceiro de várias décadas aí na televisão, né? Várias não, alguns anos na televisão. Você agora está com uma agência de publicidade. Fala um pouquinho aí pra gente. Estou com a AG, Assessoria de Comunicação Integrada, né? Uma agência. A gente sabe que a gente atuava com esporte ainda, né? Ainda atua. Quem trabalha uma vez com esporte, sempre trabalha com esporte, que a gente consome isso Sim. diariamente. O esporte é uma paixão por quem trabalha com isso. Mas tem uma agência de comunicação que a gente trabalha com assessoria, inclusive com a Remade. A gente vem fazendo esse trabalho muito interessante, né, de dar mais visibilidade ao evento, ao projeto, de fazer com que a sociedade, as emissoras, os veículos de comunicações conheçam, porque é uma pauta muito interessante, é uma pauta muito pertinente. E aí eu fico muito feliz de poder estar somando nesse projeto, estar dando resultado, que a gente auxilia empresas, perfis pessoais, enfim, na comunicação como um todo, mas a depender da tua necessidade, né? Então a AG está aí à disposição, pode seguir lá no Instagram, AG, Assessoria Integrada, já vai achar a gente, nossos conteúdos, enfim, a nossa disponibilidade para ajudar sempre que nós pudermos ajudar, que é o que a gente faz, né? Muito bem. Pessoal, em nome da Porto Estúdio, né, onde nós estamos aqui com o nosso podcast, um espaço excelente, profissionais de primeira qualidade, estamos nos despedindo desse episódio maravilhoso. Estaremos na próxima logo logo. Deus abençoe. Tchau, tchau.